tá falando, tá? Então, assim, é muito importante que eu converse, eu preciso conversar algumas coisas que de repente não é bacana dessa criança ouvir, eu não posso falar na frente dela, não façam de conta, com qualquer criança, não façam de conta que a criança não existe, a criança está ali, a pessoa está ali com você, ela tá fazendo parte daquela conversa que você tá tendo, tá? Então, bem importante isso, cuidem muito, muito, muito para que isso não aconteça, para que vocês estejam sempre, se vai conversar ali na frente da criança, que sejam coisas boas, que sejam coisas que não vão magoá-la, que sejam coisas pertinentes e que ela possa participar dessa conversa, tá? De forma que você se refira a ela como uma pessoa que está presente nessa conversa, ok? Então, assim, ela tem uma maior ativação nessa região do cérebro, né, que se refere a essa linguagem receptiva, tá? E ela tem uma menor ativação, o cérebro deles tem uma ativação menor na área da linguagem expressiva, que é a área de Broca ou de Broca, certo? Então, assim, existe pouca integração entre essas duas áreas, tá? No cérebro, e com isso uma baixa sincronização. Então, às vezes, o tempo de latência entre uma pergunta, e você pega já uma criança verbal, entre uma pergunta que você faça para essa criança, né, para essa pessoa, e o tempo de resposta dela, ele é maior. A criança autista às vezes tem um tempo de latência maior do que os outros, o tempo de resposta dela é maior, porque precisa fazer essas ligações e ela tem uma baixa sincronização, tá? Então isso vai explicar um pouquinho e aí a gente precisa ter bastante paciência, tá, com elas, mas elas estão entendendo tudo que a gente está dizendo, mesmo as crianças não verbais, ok? Então, continuando aqui, vamos ver. O que a gente tem em relação ao autismo, tá? O que a gente vai precisar trabalhar com eles? Eu preciso trabalhar primeiro, antes de tudo, para que eu possa desenvolver a linguagem com essas crianças, tá? Eu vou ter que trabalhar a linguagem, a questão do contato visual. Então não vai adiantar eu ficar lá no consultório dizendo 1000 vezes, trabalhando a parte a parte do aparelho fonador, né, do fonoarticulatório e parará, se essa criança nem me olha. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é com que essa criança me olhe. Então eu vou lançar mão de estratégias, eu vou descobrir qual é o hiperfoco dela, o que essa criança gosta, né? Ela gosta muito de dinossauros, que é bem comum, tá? Ela gosta muito de dinossauros. Então eu vou trazer os dinossauros, eu vou conversar com ela sobre dinossauros, a gente de repente vai ouvir música de dinossauro. Eu preciso estabelecer um contato visual, tá? Aí, a partir do momento em que eu conseguir estabelecer um contato visual, eu vou começar a trabalhar com a questão da imitação, porque se essa criança não imitar, como que ela vai fazer uma imitação de uma coisa extremamente abstrata? Lembra o que a gente falou? Que a questão do simbólico para eles é muito difícil. Lembram? Então, se para mim o simbólico é muito difícil e, gente, vocês querem uma coisa mais simbólica do que a linguagem, não existe uma coisa mais abstrata, né, que tenha mais representação simbólica do que a própria linguagem. Por quê? Porque a linguagem representa alguma coisa, uma palavra representa algo. Então, é a representação de algo que já não é. Né? A palavra vai te dar uma representação mental de um objeto concreto. Então é muito simbólico isso, né? É muito abstrato. Então é muito difícil para essas crianças, né? Então o que a gente vai ter que trabalhar? Vamos ter que trabalhar lá o contato visual, vamos ter que trabalhar lá a questão da imitação. Então a gente pode começar imitando o movimento, é bem mais fácil eu imitar movimento do que eu imitar uma coisa completamente abstrata, né? O movimento é concreto, eu tô vendo que eu tô levantando a mão e baixando a mão. Eu tô vendo que eu tô empilhando 2 blocos de Lego.
Você faz igual? E aí a gente trabalha com modelo, então eu preciso trazer um modelo para essa criança precisa de um modelo. Lembra ontem, no vídeo de ontem, que eu falei da questão de repente, nos enunciados escolares, né, ter um modelo, né, então faça um X, aí você pode colocar um modelo ali, um exemplo de como faz o exercício, né, do que é que você quer. A mesma coisa acontece aqui, eu preciso de uma modelagem, eu preciso trazer um modelo para que essa criança imite esse modelo, né? E aí sim, aos poucos, eu vou conseguir, então, trabalhar daí, então, com a nomeação das coisas. Então, ela vai, né, a gente vai tentando fazer com que ela nomeie. Então, a gente está trabalhando toda essa questão cognitiva de memória, de atenção, né? De percepção, que ela vá conseguindo conduzir isso. E a linguagem, agora eu tô falando aqui da linguagem em fala, né? Ela traz também toda uma questão de organização de pensamento. Então, porque pensem, a gente precisa organizar toda uma frase. E organizar uma frase não é uma coisa muito fácil. Uma coisa é você nomear, né? Então, isso aqui é um caderno, isso aqui é um lápis. Agora, para que serve o caderno? Para que serve o lápis? O lápis serve para escrever no caderno. Gente, isso é uma construção de relação, de associação. Então, a gente precisa trabalhar todas essas questões para que daí a gente possa começar, né? E aí vai vir o desenvolvimento da linguagem, tá? Mas assim, eu faço muito. Todas as crianças autistas vão falar se a gente fizer isso? Nem todas. Tem criança que nunca vai conseguir trazer essa questão verbal, tá? Mas aí ela vai ficar sempre sem se comunicar? Não. Existem outras formas alternativas de comunicação que a gente pode ir trabalhando com essas crianças. Uma delas é uma comunicação alternativa que se chama os PECs, que é uma comunicação por troca de figuras, né? Então, o que acontece ali? Você tem uma comunicação em que você tirou a parte abstrata. Você tem a figura, que ela é um pouco mais concreta do que a linguagem, né? Do que essa linguagem oral, né? Do que essa linguagem verbal. Então, você tem umas figuras que você vai ensinar a criança, né? Assim como a linguagem de sinais para as crianças, para quem tem deficiência auditiva, você vai trabalhar com essas imagens, né? Então você vai ensinar essa criança e ela vai fazer trocas. Então ela vai ter lá um cartão do eu quero água, né? Eu quero é um cartão, né? Água é outro cartão, né? Então ela vai trazendo para você e assim ela se comunica, gente. Ela está se comunicando, ela está organizando o pensamento, ela já conseguiu adquirir a atenção, ela já conseguiu adquirir a parte da imitação, ela já com certeza deu uma melhorada no contato visual e ela está se comunicando, tá? Que é um processo importantíssimo, né? Essa questão de comunicação, não só de linguagem oral, mas essa questão de comunicação que a gente precisa trabalhar com as nossas crianças para que elas consigam interagir na sociedade, dizer o que elas querem, tá? E a gente pode começar a trabalhar isso de uma forma o dia todo, tá, gente? Isso não precisa acontecer só lá na terapia. Você vai... eu não sou fono, tá? Eu sou psicopedagoga, mas o meu trabalho aqui, o meu trabalho vai ser entrar com as questões cognitivas que vão ajudar na linguagem, tá? Então, a gente precisa fazer com que aos poucos essas crianças consigam contar as coisas, expressar os seus desejos, as suas vontades, as suas dores, as suas emoções, tá? Isso também são questões que precisam ser trabalhadas com elas de identificação de emoção, né? Do que eu tô sentindo, do que o outro sente. Tudo isso é possível da gente trabalhar. Mas, principalmente aqui na questão da linguagem, tá? Façam isso, essa questão comunicativa é muito importante.